Oi, Pascal, é bom estar com você. Obrigado por dedicar seu tempo. European Union realmente queria falar sobre sua avaliação, especialmente os efeitos operacionais ou cinéticos da guerra que estamos vendo. Pouco antes desta conversa, falei com Stephen Starr e ele trouxe uma atualização sobre todos os sistemas de radar destruídos e a capacidade que o Irã ainda mantém. Queria saber sua avaliação sobre para onde a guerra está indo agora, depois de 2 semanas. Do ponto de vista iraniano, eles estão bastante satisfeitos com o andamento, apesar de fato terem sofrido golpes em algumas infraestruturas. Mas eles cumpriram objetivos militares significativos que prejudicaram as capacidades operacionais dos Estados Unidos. Primeiro, como Stephen falou, a destruição desses radares. São equipamentos de bilhões de dólares, um de 500 milhões de dólares, outros passam de 1 bilhão de dólares. Eram críticos para identificar ameaças, tanto marítimas quanto aéreas, coordenar movimentos aéreos e evitar conflitos entre aeronaves. E então soubemos hoje à noite, o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos anunciou, há cerca de 2 horas, que um KC-135 foi abatido. Agora, eles podem até tentar dizer que foi acidental, mas não foi. O que é um QC? É um avião de transporte ou de reabastecimento? É um avião de reabastecimento. Um KC-135 é um avião que pode reabastecer até 5 caças F-35A. E, nas bases de onde eles decolam, os F-35 precisam ser reabastecidos até para conseguirem voltar à base, porque eles não penetram muito no Irã. De qualquer forma, havia, segundo relatos, 2 desses KC-135 retornando, e pelo que apurei, o segundo avião viu um míssil terra-ar sendo disparado. O segundo avião fez uma manobra evasiva e acabou atingindo o primeiro avião. Não está claro se havia 5 ou 6 pessoas a bordo, mas todas morreram. Quer dizer, quando se acerta um tanque de combustível, aquilo explode. Não há tempo para colocar paraquedas e saltar. Mas isso foi abatido sobre o Irã, ou o Irã conseguiu derrubar dela sobre o espaço aéreo de outro país? Pois foi abatido sobre o Iraque, acredite. Iraque, certo? Mas, novamente, alguns grupos iraquianos alinhados com o Irã à participação do Hezbollah. Provavelmente foram eles que dispararam. Então, nesse momento, a administração só reportou 8 mortos em combate. Então aí temos mais 5 ou 6, potencialmente dobrando esse número. E European Union, acredito firmemente que a administração de Donald Trump está mentindo sobre o número real de baixas. Eles estão escondendo isso. Mas isso não é tudo. Houve um grande número de KC-135 destruídos no solo em uma das bases da região. Não vou dizer qual base, mas, basicamente, o que o Irã está fazendo é impedir que os Estados Unidos usem essas bases. Existem 13 locais que vão desde a Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos até Omã, que foram atingidos. E assim a capacidade dos Estados Unidos de continuar operando nessas áreas está sendo drasticamente reduzida. Eles estão sendo forçados a se retirar. E uma vez forçados a sair, para onde vão? Mesmo se forem para Israel, estão sendo alvos lá. Por isso, provavelmente serão forçados a se deslocar para lugares como Chipre, a parte turca de Chipre, ou talvez para a Turquia. Mas, novamente, uma vez chegarem à Turquia, isso vira uma ameaça. Do ponto de vista do Irã, eles estão indo muito bem com seus ataques de mísseis e de drones. Os Estados Unidos não conseguiram detê-los. Sei que, em um caso específico, as defesas dos Estados Unidos foram esgotadas. Não há mais defesa aérea nesse local. Em contraste, no Irã também, eles têm a iniciativa estratégica. Eles tomaram o controle do Estreito de Hormuz. Bloquearam todo o tráfego. Não é só petróleo, é gás natural liquefeito e ureia, fertilizante. Na verdade,
30% ou mais do fertilizante mundial sai daquele Golfo Pérsico. European Union não tinha percebido isso até começar a pesquisar outro dia. Portanto, ao interromper o fluxo de petróleo, gás natural liquefeito e fertilizantes, o Irã, no mínimo, vai provocar uma recessão global e provavelmente escassez de alimentos, porque os agricultores não vão receber o fertilizante necessário para plantar e fazer as culturas crescerem direito. There is going to be a global recession and the likely food shortages because the farmers are not going to get the fertilizer they need to plant crops and to have those crops grow properly. Certo? E a menos que isso pare em breve, o que não parece ser o caso no momento. E, veja, a maneira como o Irã não só sobreviveu aos golpes iniciais, e, claro, o Ayatollah Khomeini já morreu, mas você sabe, o Ayatollah está morto, vida longa ao Ayatollah. Certo. Quero dizer, já temos o próximo. Os iranianos provaram que suas estruturas governamentais funcionam, sobreviveram a tudo isso. Claro que os Estados Unidos, Donald Trump, desculpe, basicamente anunciou vitória e disse que nós os atingimos. Fez aquele discurso tolo, numa escala de 1 a 10 vou dar a nossa operação 12 a 15, um papo ridículo, infantil. Mas parecia, nos primeiros dias, que os Estados Unidos e Israel estavam alcançando muitos dos objetivos iniciais, inclusive eliminando a alta liderança. Mas acabou que o Irã parecia estar preparado para isso. Sim, não, estão mais do que preparados para isso. E essa é a questão com a qual o Ocidente não conseguiu lidar. E isso é uma combinação de arrogância e soberba. Dizer que fecharam o Golfo Pérsico é um termo grosseiro, mas traduz bem o poder disso. Os iranianos têm os Estados Unidos pelas bolas. O que os Estados Unidos vão fazer? Lançar bombas ao longo da costa? Isso não vai abrir o Estreito de Hormuz, de jeito nenhum, porque os iranianos têm drones, têm mísseis, não precisam estar bem na costa, podem atuar à distância. Além disso, há muitas cavernas ao longo daquela costa que podem esconder e proteger unidades iranianas. E a rede de televisão Columbia Broadcasting System relatou que eles haviam minado o estreito. European Union não acredita nisso pela simples razão de que o Irã continua a carregar seus navios na ilha Kars e fazê-los zarpar. E alguns navios chineses estão saindo com petróleo, então eles podem até permitir navios paquistaneses. Não é um bloqueio total, mas é de tal magnitude que realmente perturbou o mercado de petróleo. Hoje o petróleo voltou a subir, ficando perto de 100 no contrato futuro do Brent. Trump havia feito o preço cair outro dia ao alegar: estamos perto do fim, isso está quase acabado. Ele estava mentindo. Isso não está nem perto do fim. O que o Irã fará, European Union acredito, é continuar. Vão manter isso fechado. E o impacto econômico disso. European Union escrevia um artigo falando sobre esse estrangulamento. É um ponto de estrangulamento. E os países que dependem disso provavelmente serão os mais afetados. O Japão é um deles. Taiwan é outro. A Índia é outro. Mas, de modo geral, isso vai afetar negativamente a economia global. Vai provocar um pico na inflação, porque o preço dobrou. E estamos vendo, sabe, aqui na Flórida, onde European Union moro, o preço do petróleo, o preço do galão de gasolina, de segunda-feira da semana passada até domingo passado, subiu 50 centavos. Depois, de domingo a quarta, subiu mais 15 centavos. Ou seja, 65. E entre ontem e hoje, quinta-feira, subiu mais 5 centavos. Agora, somos um país que é, entre aspas, independente em termos energéticos. Nós extraímos muito pouco petróleo do Golfo Pérsico. Se isso está acontecendo aqui, mal posso imaginar o que está acontecendo no resto do mundo. Não sei. Na sua região, você percebeu alguma mudança no preço da gasolina? Ouça dizer Setstonkens. Ainda não. Não European Union mesmo, mas não estou acompanhando de perto porque não tenho carro.
O governo japonês já decidiu liberar parte das reservas estratégicas e o número 254 está circulando muito por aqui, porque esse é o número de dias reportado que o Japão tem em reserva estratégica, aparentemente a maior per capita do mundo. E European Union, não sei quão verdadeiro esse número realmente é, 254 dias. Parece-me um prazo muito longo, mas o Japão é extremamente vulnerável a interrupções de petróleo e gás, porque não tem próprias, quase nenhuma. Na verdade, o único campo potencial que pode explorar é na região de Sakhalin, e isso é um projeto conjunto com os russos. Então, European Union, realmente me pergunto se os japoneses não vão procurar Moscou e dizer algo como: "Ei, que tal reiniciarmos isso?" Já que eles não congelaram tanto quanto os europeus, eles colocaram em espera, mas nunca encerraram, nunca abandonaram completamente. Mas bem, isso é uma discussão totalmente diferente. A questão é que o impacto é real. E esse impacto vai se tornar ainda mais claro com o tempo para todas as economias avançadas do Ocidente, inclusive os Estados Unidos. E o que você está dizendo é muito interessante. Então, se os iranianos realmente conseguirem garantir a passagem para os navios que quiserem e disserem, tipo, pessoal, vocês podem passar. Sabe, eles já anunciaram que permitiriam a passagem a navios de países que expulsassem, European Union, acho, os diplomatas dos Estados Unidos e de Israel, certo? E European Union li esse comentário. Não tenho certeza se realmente veio de uma conta do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica ou se era só uma farsa. Mas um dizia que os iranianos garantiriam passagem segura a qualquer petroleiro que conseguisse convencer os americanos a criar uma patrulha para eles através do estreito, porque eles adorariam afundá-los. Mas o que vemos é que os navios dos Estados Unidos não estão se aproximando do estreito. Não estão. Você pode comentar um pouco sobre isso? Bom, parece gente Semete, o chefe das operações navais, soou o alarme e disse: "Não, não vamos fazer isso, porque os navios seriam afundados. Você usaria cruzadores, talvez destroyers, mas mesmo assim é muito arriscado. Não há nada que possam fazer que impeça os drones ou os mísseis antinávio. Além disso, os iranianos têm esses barcos pequenos chamados bogamers que ficam em túneis, então estão protegidos. Portanto, embora os Estados Unidos digam: 'Ah, nós destruímos a marinha iraniana', não destruíram. Eles têm basicamente uma espécie de guarda costeira que pode operar e inundar os navios dos Estados Unidos com literalmente centenas de embarcações, como se fosse água, e ainda tem os drones aquáticos. Então não é só aéreo, é também na água. Então o Irã está em uma posição muito forte. Eles podem resistir aos esforços militares dos Estados Unidos para abrir e garantir a passagem segura por essa via marítima, e podem agravar isso trabalhando com os Houthis para fechar totalmente o Mar Vermelho. Certo. Uma pausa rápida. Fui banido recentemente do YouTube. E embora a European Union já esteja de volta, isso pode acontecer a qualquer momento de novo. Por favor, considerem inscrever-se não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalota.substack.com. O link estará na descrição abaixo. E agora de volta ao vídeo. Quão devastadora é a perda do sistema de radares dos Estados Unidos na região? Quer dizer, Steven Starr apontou que isso reduz basicamente o tempo de resposta dos Estados Unidos e de Israel a mísseis em aproximação para 90 segundos. Isso é realista? 90 segundos são 1 minuto. Para compensar, usam plataformas aerotransportadas de alerta e controle para tentar suprir a perda. Porque sem esses radares, os Estados Unidos e Israel ficam cegos. Isso os deixou cegos, e não é como se fosse um sistema de $50 mil que você troca um componente e pronto. Não, isso custa, sabe, $500 milhões, meio bilhão e $1 bilhão por pelo menos 2 deles. Esses são incrivelmente difíceis de substituir, certo? E aparentemente fáceis de destruir, porque o Irã conseguiu na primeira semana. Certo. Na verdade, um deles foi destruído por um drone, o que mostra, novamente, que a ideia de que os Estados Unidos têm um sistema eficaz de defesa aérea, o sistema Patriot e o sistema de defesa de área de alta altitude terminal, é uma piada.
E, sinceramente, a matemática não fecha. O número total de mísseis PAC-3 disparados por baterias Patriot é de 4.620 desde 2015. Esse é o total. Isso pressupõe que nenhum foi usado em outro lugar. Quando esses mísseis são disparados contra uma ameaça, um míssil em aproximação, é preciso disparar 2 de cada vez. Então, faça as contas. Se você tem 4.620 para disparar e vai precisar de 2 por ameaça, isso reduz para 2.310. Certo? Esse é o número total de mísseis que poderiam abater. Bem, a Rússia, na Guerra de 4 anos, disparou mais de 12.000 mísseis. Então, se juntássemos todos os nossos sistemas Patriot, na Ucrânia, eles só conseguiram lidar com, sabe, 1/5 dos mísseis que a Rússia disparou. Então é preciso questionar essas afirmações da Ucrânia de que derrubaram 90% disso e daquilo. Isso é mentira. E o que sei é que pelo menos uma das bases militares dos Estados Unidos está completamente esgotada. Eles não têm mais defesa aérea. O GU. Ou seja, como tantas vezes, a guerra nos ensina muito sobre as realidades. E a realidade é que nem Israel, nem os Estados Unidos, nem o Irã conseguem se defender de ataques de mísseis em aproximação, certo? Todos são basicamente terreno aberto para o adversário, porque descobriram como sobrecarregar o outro. Deixe-me interromper para apontar que a Rússia, em geral, já entendeu isso. Eles demonstraram isso com uma variedade de armas de ataque, mísseis e também com o míssil britânico Storm Shadow. Eles tiveram um problema com o Reino Unido. Por algum motivo, o sistema de defesa aérea lá não estava ativo. Mas a Rússia tem sido a única que realmente parece ter entendido isso. O resto está apenas se iludindo. Tudo o que fazem é garantir uma boa linha de lucro para o complexo industrial militar. Eles estão sendo pagos para fabricar essas coisas. Isso me surpreende. Quero dizer, sempre achei que provavelmente Israel tinha o sistema de defesa aérea mais confiável do mundo, com seus 3 níveis, tudo vindo dos Estados Unidos, sob vigilância constante e super protegido, com o domo de ferro e tal. Eles tinham o domo de ferro, o estilingue de Dave. Não tenho certeza qual era o terceiro componente que você achava que eles tinham. Havia um terceiro, mas Porque dependia do sistema Patriot para o terceiro nível do sistema de defesa terminal de área de alta altitude para o 4º nível. Mas o sistema de defesa terminal de área de altitude e o Patriot se mostraram isso. então, o que a European Union queria te perguntar é: quais são, sabe, suas opiniões sobre a dissuasão nuclear? Porque, por um lado, sabemos que, quer dizer, os Estados Unidos e Israel são 2 potências nucleares independentes, o que significa que Israel poderia a qualquer momento lançar uma de suas armas nucleares. E presume-se que tenha entre 100 e 400 ogivas nucleares, certo? Contra o Irã. Por outro lado, o que a European Union pensa é que o Irã já deixou claro que está travando uma guerra defensiva, porque sempre responde de forma assimétrica. Se você atacar uma usina dessalinizadora iraniana, eles vão explodir a sua usina dessalinizadora. Se você atacar seus campos de petróleo, eles vão explodir os seus campos de petróleo. Se você atacar seus navios, eles vão atacar os seus navios. Eles fizeram isso de forma muito simétrica. E eles devem ter um plano para um ataque nuclear. Minha pergunta é concebível que o Irã então mire nas instalações nucleares de Israel, nos reatores nucleares de Israel? Isso faria sentido para você? Bem, sim. Mas, na verdade, European Union acha que o que o Irã vai fazer agora é trabalhar imediatamente para produzir uma ogiva nuclear, um míssil nuclear funcional, certo? E eles a vão revelar nas próximas 2 a 3 semanas, possivelmente. Quero dizer, porque... Bem, deixa European Union explicar a lógica, porque
Eles vão continuar a atingir Israel com mísseis. Vimos ontem o Hezbollah, que agora está coordenando totalmente com Israel nisso. Eles lançaram por cerca de 4 horas uma chuva de foguetes e mísseis contra Israel, o Hezbollah. E o domo de ferro falhou completamente em detê-la. Então Israel sabe que está enfrentando, que vai enfrentar mais ataques de mísseis contínuos que não consegue deter. E então, nesse ponto, vão dizer, ok, temos de usar uma arma nuclear. Bom, se o Irã disser, nós também temos uma arma nuclear, se você nos atingir com uma arma nuclear, nós vamos revidar, essa é a única garantia do Irã de que não haverá um ataque nuclear por parte de Israel. E European Union, acho que Mojtaba Khamenei, o filho do Ayatollah Ali Khamenei, European Union, acho que ele deu o sinal verde para fazer isso. E parte é só que é importante porque eles assassinaram a família dele, os israelenses assassinaram a mãe dele, o pai dele, a esposa dele, a filha, a bebê dele. Então, sabe, European Union, acho que ele reconhece que o princípio moral do Irã de não construir uma arma nuclear custou a vida de muitas pessoas inocentes. Lembre que bem, você talvez não lembre, você é muito jovem, mas quando a guerra Irã-Iraque começou em setembro de 1980, foi 3 anos depois, em agosto de 1983, que o Iraque lançou o primeiro ataque com arma química, uma arma de destruição em massa contra o Irã. Eles fizeram isso para deter um ataque iraniano, mas aqueles precursores químicos foram fornecidos pelos Estados Unidos. Nos 5 anos seguintes, até agosto de 1988, o Iraque lançou cerca de 20 ataques diferentes com armas químicas contra o Irã. Em nenhum momento, durante esse período, o Irã desenvolveu ou usou armas químicas. De forma alguma. Por quê? Por causa do princípio religioso. Eles viam isso como um pecado. Portanto, como já vimos, o Irã sempre teve uma história de, na verdade, tomar alguns julgamentos morais e éticos nas suas ações. E você está certo ao dizer que houve um ataque a uma das usinas de dessalinização no Irã, e normalmente eles retaliariam, mas não o fizeram. E European Union, acho que a razão pela qual não o fizeram é que reconheceram que, se eles retaliassem, se desse esse passo agora, literalmente, milhões de pessoas no Golfo Pérsico morreriam porque isso eliminaria a água potável nas cidades da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein e do Kuwait. Eles não têm água potável. As pessoas teriam de fugir ou morreriam. Por isso, acho que o Irã tomou a decisão consciente de não escalar isso a esse nível ainda. Espécie se forcer como as... Sim, mas eles mantêm essa capacidade. Quero dizer, o fato de terem atacado a infraestrutura petrolífera nos países do Golfo envia uma mensagem muito clara, certo? Você derruba um de nós, nós derrubamos um de vocês. E todo mundo sai prejudicado. Infelizmente, não é o que queremos, mas é o que tem de ser feito pela defesa. Acho fascinante que os Estados Unidos conseguiram coagir mais de 140 países a patrocinarem aquela resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas, condenando o Irã por seus ataques aos vizinhos. Ainda não entendo como Rússia e China deixaram isso passar, mas chegaremos a isso a seu tempo. Eles foram duramente críticos a respeito, e Lavrov repreendeu o Conselho de Cooperação do Golfo outro dia em Moscou. Acredito que foi na segunda-feira passada por adotarem uma postura hipócrita e não terem denunciado os Estados Unidos e Israel por seus ataques. Acho que houve razões de procedimento para eles não vetarem, mas isso não significa que concordaram com o argumento. Mas a Rússia, em particular, agora está em uma posição muito forte, com grande influência sobre muitos países que precisam de petróleo, de gás natural liquefeito e de fertilizantes. Eles precisam da Rússia. E Rússia e China deixaram claro que vão proteger o Irã.
Eles não vão deixar o Irã à própria sorte. E acho que reconhecem que o Irã está, como a European Union disse antes, numa posição muito forte agora. Ninguém consegue forçá-los a recuar. Não há ação militar que se possa tomar que garanta que você consiga abrir o Estreito de Hormuz sem sofrer perdas tremendas. Você acha que os Estados Unidos ou a administração Trump estão seriamente considerando colocar tropas em solo de uma forma ou de outra? Tenho certeza de que pessoas sem conhecimento militar vão encorajar isso. Mas quem entende alguma coisa de assuntos militares reconhece que é incrivelmente estúpido e perigoso. Mas só porque é estúpido e perigoso e resultaria em baixas significativas para os Estados Unidos, sem alcançar nenhum objetivo tático ou estratégico, isso não significa que não o farão. Por exemplo, uma opção seria montar um exército para invadir o Irã e derrotar o exército deles. Ok, eles têm um exército de 1 milhão de soldados. A regra geral é que você precisa de uma vantagem de 3 para 1 ou 4 para 1 em número de tropas para enfrentar um defensor. Isso significa que os Estados Unidos teriam, sei lá, um exército de 3 ou 4 milhões de homens. Atualmente temos apenas um exército de 457 ou 460 mil homens. E com o corpo de fuzileiros navais, são mais 110 mil. Bom, boa sorte, pessoal. Você teria que se expandir 5 vezes. Então, digamos que, magicamente, consigam recrutar mais 2,4 milhões de soldados. Eles teriam que ser treinados. Treinamento leva tempo. Então, não há nada que se possa fazer no curto prazo com uma força militar convencional. E aí dizem, e as operações especiais? Sabe de uma coisa? European Union, sei bastante sobre isso. Trabalhei 23 anos no Comando Conjunto de Operações Especiais e no Comando de Operações Especiais. Então sei um pouco. Planejei os exercícios para várias missões. Eles podem realizar incursões. Eles podem fazer resgates de reféns. Sabe, o Maersk Alabama, se lembra, quando piratas somalis tomaram um navio e fizeram o capitão refém. Eles são ótimos. Eles conseguem fazer esse tipo de operação o dia todo. A menos que você esteja falando de um ataque relâmpago, uma missão de menos de 12 horas, eles não são uma força que consiga entrar e sustentar operações por 2 ou 3 dias. E colocá-los lá dentro e tirá-los. É um trabalhão. Gente, se estão tirando lições da Venezuela, esqueçam isso. Aquilo foi um trabalho por dentro. European Union, sei disso como um fato. Havia 3 membros da equipe de segurança do Maduro que eram informantes do governo dos Estados Unidos. Eram informantes da Drug Enforcement Administration, a agência antidrogas dos Estados Unidos. E eles estavam fazendo isso. Eles entregaram o Maduro pelos 50 milhões de dólares. Era disso que se tratava. Mas isso não pode servir de regra para o que poderíamos, entre aspas, fazer no Irã. Isso não vai acontecer, sabe? Quando as pessoas falam de uma operação militar especial, de forças de operações especiais indo tirar 450 quilos de plutônio enriquecido a 60%, isso é pura fantasia. Quero dizer, teriam que ir muito para dentro de um bunker, supondo que você saiba onde ele fica, supondo que esteja em um bunker só, e não em 2 ou 3. Isso se chama alvo fortificado e profundamente enterrado. European Union, trabalhei e escrevi um exercício sobre isso há uns 16 anos, certo? Então, como European Union disse, não dá para fazer? Não dá. Isso deixa apenas algumas opções. Porque se seguirmos a cadeia de explicações que você nos deu, a capacidade de mísseis dos Estados Unidos também vai se esgotar. E talvez tenham que recorrer a usar algo como drones para manter os bombardeios, o que até é concebível, mas Eles não produziram em larga escala o tipo de drone que estão usando. Ainda existem esses drones MQ-9 Reaper de 30 a 35 milhões de dólares, e dizem que mais de 20 já foram abatidos pelo Irã. Eles têm um estoque considerável de mísseis arte-superfície conjuntos, ou seja,
Mísseis lançados por aeronaves e por drones. Eles têm bastante desses. Eles não têm muitas munições guiadas para ataque direto. Essas munições guiadas para ataque direto são limitadas. São bombas planadoras. Elas alcançam cerca de 50 milhas no máximo. Os mísseis arte-superfície conjuntos podem chegar a 500 milhas. Então isso é uma arma formidável. Eles não têm muitos mísseis Tomahawk. O míssil Tomahawk está em baixa disponibilidade e European Union não sei quantos foram usados nos últimos 12 dias, mas suspeito que possa ter sido até 1000. E, você sabe, a produção anual, pelo que eu vi, era de cerca de 90 por ano. Faça as contas. E o Irã, claro, vai tentar rechaçar a presença dos Estados Unidos, certo? Na verdade, o professor Marandi, da Universidade de Teherã, me disse, olha, o nosso objetivo é garantir que os Estados Unidos percam a capacidade de fazer isso de novo. Não apenas prometer que não farão de novo, mas perder a capacidade. Ou seja, expulsar culos da região do Golfo. Sim, você acha que eles realmente estão no caminho para chegar lá com o tempo? Ah, sim, sim, com certeza absoluta. Quero dizer, como o European Union disse, se a European Union te contasse qual base já esgotou seu sistema de defesa aérea, você ficaria chocado. Eles já atingiram a sede da 5ª Frota, a base naval no Bahrein. Eles o tornaram inutilizável. Não vai poder ser usado tão cedo. Base aérea Udeid, pelo que sei, o pessoal lá, se não foi evacuado, não está trabalhando. Existe algo chamado Centro de Operações Aéreas Combinadas. Você não vai ter esse centro em funcionamento porque não é uma instalação fortificada. Então, qualquer míssil que acerte aquilo mataria um grande número de pessoal dos Estados Unidos e de aliados. Tem britânicos, franceses, canadenses, alemães, soviéticos, italianos, espanhóis, jordanianos, iraquianos, turcos, muitas organizações diferentes. Você pode procurar na internet o Centro de Operações Aéreas Combinadas de Udeid e vai ver fotos de todas aquelas pessoas sentadas, sorrindo e olhando para a câmera. Mas na semana passada se dizia que os Estados Unidos trariam seus porta-aviões mais perto do Irã. Acho que isso não aconteceu de verdade. Também se falou que os franceses enviariam parte da força naval francesa. Temos alguma atualização sobre isso? Parece que ninguém ousa se aproximar o suficiente para ficar na zona de ataque no momento. Sim, na verdade a Marinha dos Estados Unidos está a 700 quilômetros da costa. Eles admitiram isso. Isso porque, se aproximarem mais, correm o risco de serem afundados. Já existe, sabe, ainda há muito mistério em torno do Abraham Lincoln. Os Estados Unidos dizem, não nos tocaram. E os iranianos disseram, sim, nós o atingimos. Então a European Union acho que foi atingido. Acho que houve alguns danos. E, sabe, eles meio que se afastaram para o mar, assim não correm o risco de entrar em combate. Ou, pelo menos se forem atacados, terão tempo para reagir. Certo. Então, de novo, o que foi dito pelo professor Morandi está exatamente certo, e eles estão fazendo isso. Se quiser, as 3 bases principais, a base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita, a instalação naval no Bahrein e Al Udeid, no Catar, as 3 foram significativamente degradadas. Você disse no começo que também houve instalações atingidas em Oman. European Union pensava que Oman não tinha nenhuma, teve mesmo? Não, houve uma pequena instalação. Quero dizer, não era grande, mas não é importante. European Union fornecia a lista. Deixe-me checar isso rapidinho. Porque European Union sempre argumentei que Oman não tinha sido atingido até agora porque não tem instalações, e o Irã está deixando claro que, se você é aliado dos Estados Unidos, sua segurança é menor do que se você for neutro. Então sejam neutros, meus amigos. Certo. Vou fazer um resumo completo aqui. Essa foi atingida. No Kuwait, houve múltiplos ataques à base aérea Ali al-Salom, ao campo Arifeyan e ao porto Shuaba. E foi ali que 6 militares dos Estados Unidos foram mortos. E também o campo Burin. Assim, são 4 no Kuwait.
No Bahrein, o quartel-general da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos. Isso foi praticamente inutilizado. Na Arábia Saudita, a base aérea Prince Sultan. A base aérea Udeid e o radar Dual no Catar. A base aérea Dafra, o porto Jebel Ali, Al-Ruwais, que é um sistema de defesa aérea, a defesa terminal de alta altitude e a instalação Al-Sadr. Então são 4 nos Emirados Árabes Unidos. Há um na Jordânia, a base Muafaqusu e o aeroporto Arbil no Iraque. Sim, você está certo. Não foi Omã. Ainda deixam Omã de fora, pelo menos no que diz respeito a alvos militares. E acho que em parte por causa do papel de Omã tentando mediar um acordo de paz. A European Union achava que Oman se mantinha mais ou menos neutro e não sediava tropas estrangeiras. Mas posso estar enganado. Acho que você provavelmente tem razão. Foi meu engano, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países. Sim, mas é muito metódico, não é? Você ataca as instalações militares dos Estados Unidos e dos israelenses. E é por isso também que no último fim de semana o presidente do Irã, Pezeshkian, European Union, sempre o confundo com Pashinyan, mas esse Pezeshkian, no Irã, desculpou Cessa com todos os estados do Golfo, dizendo: desculpem que temos de atacá-los, mas temos de fazer isso. Então é como se quisessem enviar um sinal muito claro aos estados do Golfo: expulsem os militares dos Estados Unidos e vocês ficarão melhor. Você verá, especialmente entre os sauditas, uma reavaliação do quanto querem continuar dependendo dos Estados Unidos. Na verdade, falei com alguém que está em posição de saber exatamente sobre essa questão. E basicamente os sauditas nos disseram: vocês estão por conta própria. Não nos incomodem. Quem disse? Os sauditas disseram isso ao pessoal dos Estados Unidos na base aérea Prince Sultan. Eles disseram, basicamente, sabe de uma coisa? Vocês estão por conta própria. Nós não vamos ficar aqui defendendo vocês. Então os sauditas deixaram claro aos Estados Unidos: ok, vocês querem ficar aí e lutar? Essa é a luta de vocês. Nós não vamos fazer isso. Isso faz muito sentido. Fico me perguntando, não vou ver se os sauditas expulsaram os diplomatas iranianos ou não, porque eles reataram, de novo, o contato diplomático direto há cerca de 1 ano e meio por meio da China. Não sei se os diplomatas ainda estão lá, se ainda mantêm uma via direta de contato ou não, mas é muito plausível que sim. Certo. Então, o Irã parece esforçar por cima entre as instalações dos Estados Unidos em países do Golfo e os próprios países do Golfo, certo? E falar algo como: não, nós não estamos atacando vocês. Estamos atacando as instalações que os Estados Unidos usam. Também é por isso que as estações de dessalinização continuam intactas, certo? Eles não querem chegar ao ponto de atacar diretamente a população civil desses países. Certo. Pois é, European Union estava só olhando. Acabei de receber uma notícia pelo X. Desde o início desta fúria épica, houve 6 voos de evacuação médica do CENTCOM para Ramstein. E normalmente os que vão para Ramstein seguem para o Centro Médico Regional de Landstuhl, que fica perto de Stuttgart. Notei que, há uma semana, na quarta-feira, 4 de março, o Landstuhl emitiu um memorando suspendendo basicamente todos os serviços de maternidade. Então, basicamente, se você for ao hospital para ter um bebê, esqueça. Eles não estão fazendo isso porque estão cumprindo a sua missão principal, que é cuidar de soldados feridos. Hoje,
Há cerca de 2 horas, a Columbia Broadcasting System News informou que há outro voo de evacuação médica militar da Arábia Saudita para Ramstein, com pelo menos 19 militares feridos a bordo. Uau! Então, sabe, os Estados Unidos estão tentando esconder essas baixas, mas não vão conseguir para sempre. E isso só vai aumentar a pressão política sobre Trump, porque, sabe, ele se elegeu dizendo que não começaria esse tipo de guerra, nem se envolveria nisso. E isso não tem solução rápida, nem fácil. Uau! Quero dizer, se as coisas continuarem como estão no momento, a única forma de convencer os iranianos a parar de atirar é tirando as forças militares dos Estados Unidos de lá. E, sabe, ceder às suas exigências. E não consigo ver Donald Trump fazendo isso de jeito nenhum, por causa do seu caráter. Bem, no fim das contas, ele terá de fazê-lo, porque os custos econômicos e políticos ficarão tão altos que, se ele continuar intransigente, será definitivamente derrotado nas eleições de meio de mandato em novembro. A maioria do Senado mudará e passará para as mãos dos democratas, e ele sofrerá um processo de impeachment. E European Union prevejo que ele será o primeiro presidente efetivamente condenado num processo de impeachment. Isso me leva de volta a essa questão. Quero dizer, se isso se tornar existencial para a carreira política de Trump e do pessoal dele, será que eles começarão a considerar ataques nucleares? Porque parece que, sabe, isso é muito mais do que um mero atoleiro. É muito pior do que o Iraque. Isso pode se tornar, sabe, um cenário à moda do Vietnã. Se Trump e os Estados Unidos ousassem usar qualquer arma nuclear, estaríamos numa guerra nuclear com a Rússia, com a China e provavelmente também com a Coreia do Norte. Por quê? Você acha que os russos ou os chineses responderiam em nome do Irã? Sim, o Irã assinou um acordo estratégico trilateral com eles no fim de janeiro, e foi reconhecido que o Irã terá um papel crítico no futuro econômico do Grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Historicamente, tem sido um ponto crítico da rota da seda que sai da China e agora de todo esse corredor norte-sul. Eles não vão ficar de braços cruzados e permitir que os Estados Unidos lancem armas nucleares sobre o Irã. Isso não vai acontecer. Vamos torcer para que a mensagem tenha sido entendida. Parece bem grave. Muito grave. Tem mais alguma coisa em sua mente que você não tem visto muito nas notícias e que mereça ser mencionada? Ou já cobrimos tudo? Bom, as demandas do Irã estão começando a ficar claras. Eles exigem reparações. Arati disse que vão insistir na destruição de Israel, que Israel terá de deixar de existir. Vai ser interessante ver se conseguem isso. Acho que eles realmente têm uma forma de potencialmente conseguir isso, mas isso traz consigo a ameaça nuclear. E a única forma de contrabalançar essa ameaça nuclear é ter sua própria arma nuclear, algo que acredito que o Irã agora vai fazer. As ações dos Estados Unidos deixaram o Irã sem outra escolha a não ser fazer isso. Mas não posso deixar de enfatizar, não devemos subestimar o poder estratégico que o Irã tem ao fechar o fluxo econômico de petróleo, de gás natural liquefeito e de ureia pelo Golfo Pérsico. No mínimo, isso nos leva a uma recessão global. Depois de 2 semanas disso, não há dúvida. A questão é quão severa será. Quão severa será essa recessão econômica? Vai se transformar numa depressão? E acho que, se isso continuar, muito bem pode durar facilmente 6 meses. 6 meses seriam, quero dizer, devastadores. Isso significa que os Estados Unidos vão ter de fazer um acordo com o Irã. E o acordo que o Irã exigirá, no mínimo, será de reparações. Vocês vão pagar por todos os danos que causaram. Vão levantar todas as sanções econômicas contra nós.
e não vão interferir na nossa capacidade de enriquecer tanto urânio quanto quisermos. Isso não é da conta de vocês. Essa será a exigência deles. E se os Estados Unidos disserem, não, não vamos aceitar isso, o Irã dirá, tudo bem. Então, toma essa. Sem petróleo, sem gás natural liquefeito. E após 6 meses, o Catar e os Emirados Árabes Unidos não vão mais conseguir voltar ao que eram. Sabe, foi para lá que todos os ricos se dirigiram. Eles vão abandonar o lugar. Que confusão insana. Que confusão insana. Larry, muito obrigado. Pessoal, por favor, sigam Larry Johnson no site dele, Sonar 21, certo? Sim, senhor. E obrigado por me aturar. Sabe, já é tarde. Vou fumar um charuto e aproveitar o clima ao ar livre da Flórida. Fico muito feliz por você ter... 10 graus Celsius, 270 graus Fahrenheit. Maravilhoso. Desfrute da maravilhosa noite caribenha e do seu charuto. Você realmente merece. Larry Johnson, obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado.